Bom, pessoal, tinha explicado para vocês sobre o uso da frase, oração e período, né? Como eu falei sempre na aula também. É claro que a diferença entre frase, oração e período é entender sobre o uso da sintaxe da língua portuguesa. O que a gente pode entender sobre essa forma, né? O conjunto em relação às palavras que estabelecem entre si. Até mesmo é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito do enunciado, de como a gente pode botar essa estrutura da característica da frase, oração e período. Bom, a frase pode ser definida por um propósito comunicativo, como eu expliquei para vocês, tá? O enunciado é capaz de transmitir e traduzir sentidos completos em contextos de comunicações de interação verbal, né? A gente observa que o início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica, certo? Já aí a gente observa: ai, socorro, que, mas que coisa terrível, quanta bagunça, que tragédia, como assim? Tenho muito a fazer, fogo. Observe que o tipo de frases são interrogativas, que é notações de perguntas. Frases exclamativas são notações expressivas, certo? Frases exclamativas não são marcadas pelas inotações expressivas ou intencional. Frase imperativas, enunciado que traz o verbo de modo imperativo, geralmente sugere uma ordem e é finalizado por uma exclamação final, né? A ponto de exclamação ou ponto final. A oração é uma unidade sintática que trata-se como um enunciado linguístico que tem várias características que são da forma do predicado ou sujeito. A gente pode entender também como os pontos, parágrafos, etc. Corra, né? Ponto de exclamação. Esses doces parecem, né, muito gostosos. Então, no caso, ele parece. Chove muito no inverno. Então, no caso, chove, que é a oração principal. O período é uma unidade sintática que trata-se por um enunciado construído por uma ou mais orações que possuem sentido completo em uma frase só. O período simples são aquelas que construídos por uma oração, ou seja, um enunciado por apenas um verbo, sentido complexo, que a gente dá para entender um exemplo. Os dias de verão são muito longos. O verbo ser que vem a conclusão são, né? O período composto são aquelas construídas por mais uma oração, ou seja, dois ou mais verbos que dentro de uma frase. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Período composto a gente pode entender que tem três orações: verbo ligar, dizer, ir, vir, né? Essa usa essa sintática da língua portuguesa. Bom, além da atividade complementar no caderno, tem atividade do livro, certo? É uma complementações para vocês. Qualquer dúvida, só falar. Grande abraço.